Oi, Keila, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Me escuta bem? Me vê bem? Sim, sim, te escuto e te vejo. E para mim, tá tudo bem? Aqui também tudo certo. Te vejo super bem, te escuto bem também. Será que Primeiro, fica melhor aqui a imagem? Acho que se fica, isso, né? acho que fica melhor, aparece melhor o teu rosto. Isso. Aí, Tá. tá ótimo. Primeiramente, muito obrigada por participar, por aceitar nosso convite. Eu falando por todo o observatório, estamos muito felizes em ter você aqui para escutar, para você compartilhar um pouquinho do teu conhecimento com a gente, tá? Então, vou dar início. Primeiramente, bom dia, né, a todas, todos e todes. Estamos começando essa nossa última live do ano, do Café no Front Lilás. Nas lives anteriores, nós debatemos os aspectos gerais, Enfim, pega meu brinco ali. a prevenção da violência política de gênero e seus Ah, mas tá aspectos práticos. Hoje nós recebemos como convidada a Keila Simpson, que é doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é bom. presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e secretária adjunta da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexuais, para tratar do tema Relatos da Violência Política de Gênero. Keila, eu vou passar a palavra para você contar um pouquinho da nossa experiência. O pessoal que tiver comentários, né, perguntas, eu vou olhando aqui nos comentários e vou passando para Keila, tá? Nossa live tem duração de 40 minutos, então, Keila, passo a palavra para você e, novamente, muito obrigada. Bom dia a todo mundo, bom dia a todas as pessoas. Agradecer aí ao Observatório por trazer esse assunto à tona, dessa forma de agradecer todo mundo aí que está nos bastidores e ajudando, especialmente nessa organização, tá? Eu me chamo Keila, estou em Salvador, moro em Salvador, desde a década de 80, quando aqui cheguei em 86. E tenho atuado muito fortemente nessa questão referente à defesa dos direitos humanos. Acho que isso tudo engloba esse tema maior, que é a defesa dos direitos humanos. E a gente tem visto e tem sentido quanto isso precisa ser debatido, conversado, proliferado, porque a sociedade, de fato, ela está muito adoecida com essa relação a essas violências que são perpetradas todo dia, tem o recrudescimento dessa violência, tem acirramento dessa violência, a gente nota todos os dias o quanto é combatido essa questão da igualdade de gênero, da equiparação de gênero, né? E eu, de fato, penso nessa possibilidade, não é de equiparação, acho que o gênero feminino, as mulheres, têm que ter muito mais garantias que homens nesse sentido, então esse desequilíbrio ele leva de fato a isso. E a gente precisa falar disso quando pensa também na população trans, especialmente nessas que reivindicam a identidade feminina, porque essa violência ela é muito presente em todos os momentos. Se ela é presente na vida das mulheres cisgênero, imagina então como não é que passa para a população de mulheres transexuais e de travestis, quando se afirma com essa possibilidade de ostentar esse gênero que é tão combatido pelo machismo que era na nossa sociedade. De modo que eu fico na expectativa de ouvir as perguntas ou de ouvir para a gente começar, então, a conversar um pouco sobre isso. Estou muito feliz aqui mais uma vez. De fato, migrei de uma reunião para essa aqui porque as atividades estão se acumulando bastante. Pronto. Keila, na tua experiência, né, a gente já viu pelo seu currículo ali, que é bastante amplo, né? É, a gente gostaria que você contasse um pouquinho realmente qual a tua experiência, assim, qual foi, acredito que infelizmente não deve ter sido poucas os episódios, digamos assim, de violência, né? E a gente realmente queria né, contar um pouquinho ali como que foi essa experiência, né? Esses episódios e como, né, como a gente aqui debateu nas lives anteriores os aspectos gerais, a forma de prevenção, como que você lidou e lida, né, com isso de uma forma tão... de uma forma que consiga, né, ao mesmo tempo, levar esse trabalho que você faz, como ocupar, né, eu acho que a questão aqui é ocupar espaços de poder
né? Como que você lida com isso, né, durante toda a sua trajetória e ainda, né, com o trabalho que você faz. Então, se puder contar um pouquinho, né, para a gente iniciar ali dessa forma, por favor. Não, eu acho que assim, a minha primeira percepção dessa condição e questão da violência, ela se dá quando você tem a sua autoafirmação, quando você tem a sua transição iniciada, quando você de fato transita e que você se apresenta como gênero feminino para a sociedade. Acredito que isso é a mesma coisa para os homens trans, para as identidades transmasculinas. Ali já causa um choque, causava um choque, causa um choque e vai causar ainda no futuro, infelizmente, porque as pessoas estão muito determinadas a que A é A e B é B. Fora disso, não existe nenhum argumento e nenhuma possibilidade de fazer diferente. Então, ao você se identificar e você transitar, você já recebe todas essas reações violentas e ameaçadoras. E você não tem um outro remédio senão reagir, né? E a reação, às vezes, ela não aparece, é, ela não é imediata. Primeiro você tem que fazer a análise do que você está sofrendo, se é uma violência de fato, se é uma violência psicológica, simbólica, ou dessas que tem antes da violência letal e física, e você não se apercebe logo. E também é muito complicado você pensar para a infinidade de pessoas que a gente conhece, que nem todo mundo vai reagir da mesma forma que elas que reagem, porque as reações elas são diferentes. Há muitas pessoas que reagem a uma violência imediata, e há outras que sofrem uma violência todo o tempo sem reagir, sem nenhum momento, mesmo com os aparatos legais que a gente tem hoje. Então, nessa minha jornada de me identificar com o gênero feminino e sendo travesti, e travesti na prostituição, obviamente que ali a violência está mais presente por conta de todos esses atravessamentos que tem a transição, a identidade em si e a profissão que está se desenvolvendo. Então, ali é uma cadeia que está formada para que essas violências sejam perpetradas. E, de fato, eu só começo a perceber essa possibilidade de reagir a essas violências quando a gente se reúne, quando tem coletivos, nas coletividades. Porque se a gente não consegue fazer sozinha, e muitas de nós, pessoas trans, especialmente travestis, as que estão na prostituição, não conseguem reagir às violências sozinha, é preciso se juntar com coletivos, é preciso recorrer às organizações, é preciso recorrer a esses instrumentos legais que a gente tem, mas nem todo mundo consegue fazer isso. E a gente só começa a reagir de fato a essas violências, especialmente na minha história em específica, quando em 95 a gente abre ou funda a Associação de Travestis aqui em Salvador. Antes a gente já trabalhava com o Grupo Gay da Bahia, fazendo ações de prevenção para a população trans, mas a gente só consegue, de fato, fazer ações mais efetivas e mais diárias e cotidianas quando se reúne um grupo de travestis que vinham sofrendo essas mesmas violências e violações e acabaram constatando que somente essa aglomeração de pessoas reagindo a essas diversas violências conseguiria surtir efeito e fazer eco. Lembrando também que lá no início nós tínhamos acabado de sair de um processo ditatorial, né, quando terminou tudo em 88, e esses costumes que era muito comum da violência policial da época continuou persistindo por muito tempo e continua até hoje, né? A gente vê aí como é que o braço armado do Estado lida com o cidadão comum. Se com o cidadão comum já age de uma maneira brusca, imaginemos nós com pessoas que estão na prostituição fazendo algo que eles reiteram que não era para ser feito, né? Sem se perguntar, antes de tudo isso, o que leva as pessoas a fazer esse trabalho, o que leva as pessoas a usar dessa função para sobreviver. Não faz nesse questionamento. Acha que nós estamos na esquina porque a gente quer, porque é o melhor lugar, porque a gente adora fazer aquilo, né? Com todas as ressalvas que existem dentro desse campo, é preciso compreender cada contexto de cada uma pessoa que está lá naquele espaço, né? E aí essa violência, ela se apresenta a reação, ela não vem logo, ela começa a vir em efeito primeiro, demonstrando, dando visibilidade a essas violências, né? E aí as ações que a gente fazia e faz ainda hoje de reação, porque nesse período, quando a gente lá
no início dos anos 90, a nossa reação era mostrar para a sociedade que havia uma população que sofria violência. Como é que se mostrava sem a gente ter a internet a nosso favor? Era fazendo, então, manifestações em praças públicas, saindo das ruas com cartazes e faixa, gritando essa violência que sofríamos. Agora a gente tem a internet, que nos ajuda rapidamente, essa rede mundial, que a gente pode comunicar essas violências e tudo. Mesmo assim, ainda é muito difícil você atuar imediatamente numa violência que possa ocorrer ali em algum momento. Então a gente fica muito refém. Ô, cara, se você baixar um pouquinho, eu agradeço. Muito refém de uma visão mais direta da violência, da percepção disso. Ô, Carla, diminui um pouquinho que tá aqui atrapalhando o áudio daí. De uma reação mais direta a essa violência que a gente vai sofrendo. Então, quando a gente se junta e quando a gente não tem aparatos legais para fazer valer com que a gente possa reagir a essas violências, existem as leis, sim, eu não desconsidero, mas essas leis, será que estão sendo destinadas da mesma forma que é para a população cis, é para a população trans? Nós temos acesso, por exemplo, as mulheres transexuais e travestis, elas têm acesso a denunciar alguma relação na Lei Maria da Penha? Vai muito da interpretação de cada juiz. Está muito alto ainda, cara. Dá muito da interpretação de juízes. Só para citar um caso só. Quantas pessoas não recorrem a juízes para que eles possam enquadrar as violências sofridas dentro dessa lei? É porque está muito preso esse processo de Lei Maria da Penha atrelado a mulheres cisgênero, né? A mulheres consideradas cisgênero e não a travestis e mulheres transexuais. Não é gênero feminino. Eles genitalizam até quando tem uma lei aí que está estabelecida. Então, o processo só se inicia da reação imediata quando você percebe, quando você se junta nos aglomerados de organizações e de movimentos que tem aí, e quando você, de fato, decide reagir. Porque você precisa decidir primeiro que você vai reagir. Porque senão a gente não tem, mesmo com os aparatos que estão aí, mesmo com as organizações muito atuantes, não dá para fazer nada sozinho. É muito difícil para uma pessoa trans chegar numa delegacia e registrar qualquer ocorrência que seja, porque elas já são, desde sempre, retaliadas nesses espaços quando vão fazer essas denúncias. Já se tem o temor de chegar lá na delegacia como vítima e sair como acusada. Então, precisamos trabalhar muito, muito, muito ainda para fazer uma normalização, tanto desses aparatos legais com relação à denúncia das violências e o recebimento, como mobilizar a população que está sofrendo essa violência também, e especialmente a violência política de gênero, para que a gente possa fazer movimentos mais potentes para reagir, para erradicar, de fato, essa prática da nossa sociedade. Certo, Keila. Tem alguns comentários aqui que eu vou ler e também algumas perguntas que daí eu já vou aproveitar. O Fabiano falou, Keila, muito lúcida, didática e essencial. A Ruby Martins lembrou que você participou do GTI de enfrentamento e a violência contra as mulheres aqui no Ministério das Mulheres e que sua participação foi essencial para o trabalho deles. Você pode nesse GTI, Keila? Esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo nesses espaços, a tua internet está picada um pouco. Espero que a minha não esteja, que a minha esteja comum. Aqui a sua imagem está um pouco pixelada, mas eu consigo te escutar bem, pelo menos aqui. Ok. Então, cada um desses espaços que nas diferentes ocasiões e oportunidades são espaços em que, perceba, a gente ainda está apresentando para a população como é que é ser travesti, como é que é ser mulher transexual, porque isso não está dado. Tem todas as especificidades que precisa estar ainda representada nesses espaços, mesmo nesses espaços que se debatem
as mulheridades que existem por aí, as feminilidades, os binarismos de gênero, ainda assim é preciso ter um apêndice para puxar do gênero feminino. Aí, Fabiana também é uma pessoa muito boa pelos comentários. Então é preciso que nós façamos cada vez mais intervenções, e essas intervenções elas precisam ser cada dia mais diretas e didáticas. A gente está todo o tempo, outro dia estava numa conversa e alguém dizia assim, a gente estou cansada de ensinar ao povo o que é ser travesti, o que é ser mulher transexual, o que é ser uma pessoa trans. E eu disse, infelizmente, a gente ainda precisa fazer, eu também me canso. Mas eu tenho uma utopia de que um dia todo mundo vai compreender todas as nossas vivências e vai respeitá-las da forma que a gente se apresentar. Mas até lá, infelizmente, a gente ainda vai cansar muito para ver. Então, nesses espaços em que se discute as mulheridades, quando as travestis estão nesse processo, e até mulheres transexuais, e as próprias transmasculinidades, que a gente também aborda, quando vamos para esse espaço, é para dizer que esse apêndice ele não pode continuar sendo apenas um apêndice, ele tem que estar no centro das discussões. E aí nós não estamos com essa reivindicação dizendo que há direitos mais ou menos constituídos, que nós queremos as travestis e mulheres transexuais interferir nos direitos das mulheres cisgênero. Não, não é divisão, é soma. É soma. Nenhuma, e eu sempre faço muita questão de dizer isso. Nós não estamos nos espaços reivindicando direitos ou políticas para tirar as que tem aí. Não é para somar. É sempre para adir. Porque se a gente tem, de fato, uma população que está distanciada desses processos emancipatórios de política pública e de inclusão social, é a população trans. A despeito das mulheres também terem uma dificuldade gritante dentro desse contexto social, né? Por conta dessa questão raça, gênero, cor, localidade, tudo isso. Mas ainda assim, a população trans ela ainda está mais atrás ainda. E não estou dizendo que com isso precise ser privilegiadas e passar à frente. Não, nós precisamos caminhar juntas, no mesmo processo da reivindicação. Se uma reivindicação é importante para mulheres negras que moram nas periferias, vamos pensar nessas mulheres negras, travestis e mulheres transexuais que também moram nessa periferia. Para a gente não fazer uma divisão de dizer que essa população tem mais direito que aquela outra. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de direitos iguais para todo mundo. O SUS tem uma das suas normativas, é a equidade. Então, tem que pensar em equidade para tudo, né? É dar mais a quem tem menos, é fazer com que essas pessoas possam, de fato, ter acesso facilitado a isso. Isso não é privilegiar, isso é apenas a constatação de que é necessário ter um olhar específico para uma população que está mais distanciada. Então, estar nesses espaços da construção desses debates, dessas políticas, desses alinhados para a construção de políticas públicas, diz muito nesse lugar, de estar colocando as mulheres transexuais, de estar colocando as travestis e essas identidades binarizadas do gênero feminino, que são dissidentes desse gênero hegemônico que está aí, que é a genitalização feminina, para dizer que essa população também deve e precisa estar no centro e não como apêndice. Certo, Keila. A Bianca aqui, que faz parte do Observatório, ela até comentou que a gente do Observatório também participamos do GT, contribuindo com apontamentos sobre o sistema de justiça. Então, só aqui no Observatório, a gente sempre tenta também e até fazer trabalhos, tanto que a gente já recebeu comentários aqui em lives anteriores de mulheres que, às vezes, voltando um pouquinho que você comentou ali no começo da live, de mulheres que não conseguiram perceber que elas eram vítimas de violência, né? Como você comentou no começo, tem violência psicológica, enfim, várias formas de violência, e realmente elas nem conseguiram perceber que
elas sofriam violência, né? Então, só ressaltando ali o que você comentou com a gente, que a gente também verifica o quão importante essa questão ali dos coletivos de conscientização e da gente discutir e rediscutir esse caráter educacional, né? Primeiro, para que saibam o que é violência, né? Se percebam ali e também divulgar os canais ali de denúncia, enfim, e tudo mais. Então, acho que é bem importante a gente ressaltar, né, toda essa questão. Aproveitando, né, já para a gente seguir, em relação aos aspectos de prevenção, né, que a gente comentou aqui. No teu caso, né, na tua experiência, você já passou por alguma situação que precisou denunciar ali uma violência, seja política ou não? Teve acesso a esses canais? Foram efetivos? Não foram efetivos? Então, quando eu tinha a possibilidade e sofria essas violências, não tinha como denunciar, porque não havia nenhum aparato legal, né? Logo depois, eu começo a atuar no ativismo, e a partir do ativismo também aprendi a reagir a essas violências. Então, eu nunca precisei, de fato, ir para nenhum espaço denunciar uma violência ou uma agressão que sofrida. Porque eu falei, continuo falando, um tiro que a gente toma, uma facada que alguém possa tomar, a gente vai agir como se aquilo fosse a naturalidade. Porque é comum para as pessoas trans. Eu sou uma pessoa que, antes não, já mesmo desse processo da militância, eu já tomei tiro. Eu tomei um tiro no pé, eu tomei um tiro no joelho e tomei um tiro na região das minhas nádegas, em momentos diferentes, né? Foram 3 ocasiões e 3 tiros. Nenhuma dessas vezes eu fui à delegacia registrar nenhum boletim de ocorrência, pelos motivos que eu já te expliquei. Não é fácil para uma travesti chegar numa delegacia e dizer que tomou um tiro. Porque, obviamente, que lá na delegacia, eles iam ligar menos para o tiro que eu tinha tomado e muito mais pela motivação. O que te levou a tomar esse tiro? Você estava fazendo o quê? Né? Então, eles iam fazer esse contexto que é próprio da investigação. Mas essa investigação, essas perguntas, ela já vem carregada de segundas intenções, porque absolutamente é muito naturalizado que as pessoas que trabalham, né, por isso os operadores de segurança são importantíssimos nesse processo, dessas delegacias, os profissionais que trabalham, já entenderem que a população trans vive numa marginalidade e que qualquer violência que elas recebam, letal, física, ela provocou a acontecer aquilo. Então não tinha como denunciar, eu nunca denunciei. Infelizmente hoje não acontece mais. Acontece violência oral, violência física, não. Então não tem como recorrer. Então não posso te contar uma experiência minha de fato. Mas eu trabalho todos os dias com as pessoas sofrendo violência, especialmente com esse impedimento de transitarem livremente, que é das violências maiores. Você não poder sair, adentrar um banheiro público, vamos pensar, por exemplo, dentro de um shopping ou no espaço público, você adentrar um banheiro que está lá segregado por gênero. Então, essas coisas que acontecem todo dia, que comigo não acontece, eu até digo assim, eu queria muito que uma pessoa fosse um dia me impedir de entrar no banheiro feminino, né? Mas eu nunca sou impedido, eu sempre entro, a passabilidade que eu tenho me faz essa naturalização da utilização desse espaço, mas eu sei que uma grande parcela da minha população, da população de travestis brasileiras, tem um sério problema quando vão utilizar esses espaços públicos, porque já está completamente normatizado na sociedade que travestis utilizam banheiro público para buscar realizar seus desejos sexuais. E as pessoas que dizem isso nem percebem que o desejo sexual da maioria das travestis está no banheiro masculino e não no feminino. As travestis, comumente, elas não se relacionam afetivo e sexualmente com mulheres. Há um percentual que sim, mas é muito pequeno. A grande maioria dessas pessoas, elas se relacionam com homem.
Então não existe nenhum perigo, eu digo isso sempre, gente. Não existe nenhum perigo de uma travesti entrar em um banheiro público, em qualquer espaço, e que ela vá assediar ou atacar uma mulher que esteja lá, ou que vá, como dizem comumente aí, mostrar seus genitais para as crianças. E se ainda assim houver alguma dessas que faça, ela deve ser penalizada pelo crime que está cometendo. O que não pode é fazer com que esse caso isolado, se houver e quando houver, fazer toda uma população que está sofrendo essas violências impedimento de acessar esses espaços. Então é preciso que a gente dialogue com a sociedade de uma forma que, como o ministro Silvio Almeida falou, a questão dessa discussão de banheiros, ela tem que ser no âmbito de saneamento básico e não da utilização desse. Vamos falar das pessoas que não têm banheiros nas suas próprias casas, nas suas residências, desse saneamento básico que não chega para ninguém. O debate é muito mais social do que especialmente fisiológico. Eu acho que é isso um pouco, porque assim, como eu não sofro essas violências diretas, não tenho experiência para contar a minha. Mas perceba também, para finalizar esse ponto, olha aí o que a gente viu há poucos dias atrás. Uma atriz, uma apresentadora famosa, Ana Hickman, a gente só foi conhecer da violência quando ganha as redes sociais. Ela sofreu a violência naquele dia? Não. Ela já vinha sofrendo por um processo contínuo, porque quando a violência aparece na mídia social, ela já acontece há muito tempo. Quando a pessoa vai reagir, é que é diferente. E ainda assim ela reage e a justiça, ainda para ela, que é uma pessoa conhecida, famosa, não lhe dá o direito de dizer que a violência que ela sofreu não vai ser enquadrada na lei da Maria da Penha, porque não é violência doméstica. É o que então, né? Então é preciso também que os operadores de segurança, que a gente tem muitos acessos a eles, também estejam com esse olhar mais voltado para dizer cada vez mais para juízes e para esses tribunais entenderem que o que a pessoa está dizendo, o que a pessoa está reivindicando, é o que deve ser apontado e não a subjeção, a suposição que o juiz vai fazer daquela análise daquele crime. Certo, Keila. Partindo agora para outro assunto, em relação à pergunta, uma pergunta que a gente teve da Ana Cláudia Santana, né? Também aqui do Observatório. Eu gostaria de ouvir sobre como vem sendo fazer campanha eleitoral por parte das travestis e trans, já que teve um aumento desse grupo nos últimos anos. Então, boa pergunta. Eu acho que todo esse processo da reação, como você me perguntou bem no início, como é que reage a isso, está aí, ocupar espaços de poder. Mesmo ocupando esses espaços de poder, a gente tem observado como é que as nossas duas parlamentares, essas que são mais conhecidas, porque estão no Parlamento Federal, quantas violências elas sofrem. E violência de gênero. E violência porque estão lá sempre com o genital exposto. Elas não mostram o genital, mas o genital delas está exposto dentro do Congresso Nacional. Porque os deputados, e a maioria são de deputados do gênero masculino, fazem questão todos os dias de apresentá-las expondo os seus genitais. Percebe como isso é triste? Então vamos pensar também nos parlamentos estaduais e municipais, do quanto essas pessoas também, quando mais vai descendo o debate, mais para o campo político minoritário, que seja o município e depois o estado, mais ainda tem essas violências. Mas o que vai fazer, de fato, essa volta, uma reviravolta, eu acho melhor dizer isso, uma reviravolta nessa questão dessas violências, especialmente a de gênero, é quando se ocuparem esses espaços de poder que estão aí tão amplamente requisitados por pessoas que não têm nenhum entendimento do que é a sociedade brasileira. Você percebe quantos deputados abrem a boca naquele parlamento e o prejuízo que eles não causam para a sociedade e especialmente para quem votou neles? O quão de vergonha essas pessoas se assimilarem um pouco de concepção política terão desses parlamentares que estão o tempo todo atacando pautas que são importantes para nós, pautas sociais, pautas de costume, que ajudariam bastante uma parcela da população. E especialmente Duda e Érica, lá no Congresso Nacional, elas fazem um movimento muito, muito dinâmico e didático para que a sociedade compreenda que ao votar em pessoas trans, você está votando dentro de um projeto político e que esse projeto político ele pode ter tudo, mas ele não é ideológico. Ele não tem uma ideologia
que está tão presente nos discursos dos deputados que atacam elas duas e que atacam as outras, que atacam a gente de uma forma geral. Elas não trabalham ideologizadas por nenhuma das ramificações partidárias, porque elas poderiam estar lá atuando especialmente para a pauta de onde elas vieram, pauta trans, LGBT, mas não, elas fazem um processo de participação muito atuante em todos os campos, e avaliadas, muito bem avaliadas, dentro da sua atuação parlamentar. Então é preciso que nós, e por isso a ANTRA, a instituição que eu presido, está fazendo um movimento cada vez maior de que outras pessoas também desponte para esse processo político partidário, de disputar os partidos políticos, de sair candidatas, para que cada vez mais a gente tenha mais pessoas dentro desses processos políticos e, a partir daí, possam fazer também com que engrosse esse coro. Se a gente perceber, só foi em 2016, foi ontem quando as primeiras pessoas trans começaram a estar disputando os partidos políticos, porque primeiro precisa ter essa briga partidária. A briga partidária política ela já é muito difícil de fazer em cada âmbito, porque muitas travestis, quando entraram, e depois mulheres transexuais e homens trans foram disputar os partidos, elas já sofriam esse machismo lá dentro dos partidos. Principalmente quando elas despontavam com capacidades de disputar uma eleição e chegar a se eleger. E aí começa, de fato, as reações, e é preciso que elas tenham muito mais possibilidades e aí de argumentos e de informação para poder estar disputando com caciques que estão aí há anos e anos em partidos. Mas assim estão fazendo. E a ANTRA está muito envolvida nessa questão de pensar na formação política das bases para essas pessoas cada vez mais acessar os espaços, esse espaço de poder, um desses espaços de poder que é o parlamento, aí o municipal, estadual e federal, para que a gente possa cada vez mais reagir a essas violências. Porque é só nela que a gente vai, não é só nela que a gente vai se agarrar, mas é uma das pernas que a gente tem para sair um pouco desse ostracismo e dessa falta de ação, é nesse processo político partidário. Porque aí você vai falar de igual para igual com parlamentares, mesmo que ainda esteja em minoria, como elas duas são, falando de nível federal. Mas para nós o que é mais importante, para encerrar esse assunto aqui, dessa pergunta, desse diálogo, é formar a população para as eleições municipais. E eu tenho sempre dito que a eleição municipal ela é muito importante porque o vereador que vai entrar na Câmara de Vereadores nessa próxima legislatura do ano que vem, ele será o deputado estadual ou federal daqui a 4 anos. Então a gente precisa, eu estou dizendo, comecei a falar isso lá no Congresso da Abraço em Recife. Nós temos que deseleger os deputados que aí estão, os deputados federais. Como é que a gente deselege eles? Elegendo parlamentares, e aí não só do nosso campo, da nossa identidade, LGBTQIAPN+, mas se não temos ainda essa condição no parlamento municipal de colocar uma pessoa dessas, seria maravilhoso se a gente conseguisse, mas na falta dessa, vamos então colocar as nossas expectativas e sonhos dentro de um parlamentar que pelo menos seja sensibilizado, que pelo menos possa dialogar com a gente e que pelo menos tenha um entendimento das nossas reivindicações para a gente poder votar. Porque senão a gente vai ficar votando sempre nos caciques e coronéis aí, especialmente desses partidos que estão hegemonicamente no poder, e a gente não vai conseguir furar essa bolha. Então a gente só deselege os deputados federais quando a gente elege uma base municipal forte que vai, de fato, nos próximos anos, adentrar o espaço político de poder no Estado e depois no nível federal. Keila, muito legal mesmo saber que a ANTRA tem esse movimento de incentivar ali, de apoiar que as pessoas trans estejam, né, se elejam, comecem a participar da vida política, né, é um movimento bastante importante que nós aqui do Observatório, a gente sempre né, a gente sempre apoia e realmente acredita ser essencial, né, que a gente luta para isso, para que tenha mais representatividade
no parlamento, né? Nesse ponto, ano que vem, né, 2024, eleições municipais. Então já está aí, já está batendo na porta. Então, muito importante toda essa movimentação. Então, é muito, muito legal mesmo saber que a ANTRA tem esse movimento e que, né, a gente precisa divulgar mesmo, precisa espalhar mesmo para, né, para que as pessoas participem. Então, muito legal mesmo saber disso. E se que a gente puder aqui sempre divulgar essa informação. Tem até um comentário aqui que distribuição de informação é uma saída. Sempre digo isso. Né, que é o que a gente Eu acho sempre... que não é nem a distribuição da informação somente, é a distribuição da informação e a formação política. Percebamos, se a gente adentra qualquer periferia de qualquer grande cidade, a gente observa nas periferias o quanto de denominações de igrejas neopentecostais estão instaladas. Essas igrejas que estão instaladas nessas periferias, elas estão ali o tempo todo fazendo formação naqueles fiéis que congregam naquela igreja. Então eles fazem uma formação. É uma formação errada, da forma que eles fazem, ideologizada, especialmente desse processo político cristão. Mas eles estão formando. E nós, ao mesmo tempo, não conseguimos fazer a mesma coisa. Primeiro porque não temos capilaridade, não temos recurso, e os partidos estão muito distantes disso. Então, as organizações que estão trabalhando nesse processo, elas têm o dever de começar a fazer essa formação de base. Ela dizendo, olha, tem esse aspecto aqui, mas também tem esses caminhos que precisam ser percorridos, e nós vamos ajudar vocês nesse processo que a gente acredita que é o que congrega mais gente, que é o que a gente pensa que é muito melhor para a população maior que a população pobre de baixa renda. Então, a gente pensa nesse processo político. Nesse sentido, a gente vai fazer, sim, formação política continuada, não só em anos eleitorais, mas todo o tempo, para que quando as pessoas vão disputar os partidos, elas tenham ferramentas de diálogo possíveis de estar ali naquele espaço e, a partir daí, dizer, eu vou disputar um espaço político porque eu tenho a certeza de que eu faço um diferencial e que os partidos políticos também possam pegar essas pessoas que até ontem elas estavam para cumprir uma cota partidária e informar essas pessoas como é que faz o processo. Porque nós tivemos uma trans que saiu candidata por um partido e que ela, mais que o partido imagem para a cota parlamentar, para a cota de participação, e que foi eleito o partido sequer avisou para ela que ela tinha que prestar conta da sua campanha, porque senão ela ia ter impedimento. Ela foi perceber isso quando precisou fazer uma ação e que estava dando impedimento no seu processo de CPF, porque ela não tinha prestado conta da sua campanha eleitoral. Então, essa formação também é preciso ir. E ela é preciso ser feita, se não por nós, pelo menos por partidos que utilizaram essa imagem e essa identidade na campanha. Keila, essa questão da prestação de contas a gente vê bastante aqui, né? Então, infelizmente, né, nas lives que a gente tem feito, é muito comum esse assunto, né? Infelizmente, na prestação de contas, muitas e muitas candidatas acabam tendo problemas muito sérios em relação a isso, por falta de informação, né? Então, esse assunto é bastante delicado. Tem uma última pergunta aqui que eu acho que você já respondeu um pouco em relação a essa questão da capacitação política, né? Mas eu vou fazer essa última pergunta, tá? Só para a gente finalizar. Que eu queria saber qual a estratégia para capacitar mais pessoas ou para sensibilizar as pessoas para esse processo político que se aproxima. Acho que eu entendi, apesar de ter picado a tua fala. Mas eu acho assim, não existe uma estratégia de formação se a gente não está aberto a receber a formação. Acho que o primeiro passo aí é você saber se aquela pessoa, aquela população está aberta a receber essa formação. Porque se não tiver, não vai adiantar você levar para encher um estádio de futebol se ali só 10 pessoas querem.
Então, vamos despertar primeiro nessas pessoas das nossas comunidades esse sentimento. Não precisa despertar esse sentimento, ele já vem com a pessoa. É só deixar fluir esse sentimento. Se a gente percebe que aquela pessoa que está no nosso entorno, na nossa organização, na nossa comunidade, tem uma vocação política partidária, aí a gente chama essa pessoa, traz essa pessoa para o nosso campo, e a partir daí a gente faz a formação naquele sujeito ou naquela sujeita para que essa siga. Porque se a gente pegar alguém completamente avesso como Keila, se você pegar Keila para fazer formação política partidária, não vai sair nada. Porque eu não quero disputar esse espaço, eu não tenho nenhuma capacidade de disputar parlamento. Pelo amor de Deus, eu não saberia fazer isso. Então, eu estou trazendo esse exemplo para dizer que não é a quantidade de pessoas que nós vamos formar. Nós não somos igreja, essas neopentecostais fazem isso. Quanto mais gente, melhor. Mas eles estão ali formando um rebanho que estão ideologizando. Infelizmente, é uma prática real, danosa para nós, mas é real. Mas a gente não precisa fazer dessa mesma forma. A gente precisa primeiro ir formando bons quadros, acho que isso é importante, bons quadros, para que esses quadros possam espelhar-se em outros que já estão aí, e aí dizer, eu também quero fazer isso. Quantas pessoas já não veio aqui na ANTA dizer, eu quero ser uma pessoa como Érica Hilton um dia. Então, uma pessoa que diz isso, ela está completamente aberta a receber essa formação. Ela não vai ser uma Érica Hilton, porque ninguém é igual a outra. Mas ela almeja aquilo ali, ela está se espelhando naquele exemplo e ela quer seguir. Então, vamos aproveitar essas pessoas. E aí, para todos os movimentos, tá, gente? Não é só para população trans e LGBTQIAPN+, não. É para todas as pessoas. É aproveitar essas que estão abertas a receber essas formações, essas informações e essas comunicações para a gente daí tirar um caldo. Porque você percebe que alguém como novamente usar o exemplo, a Érica Hilton chega no parlamento e na próxima eleição, se ela se candidatar a senadora, provavelmente ela vai ter um bom quantitativo de votos. A Duda Salabert já está bem cotada para ser prefeita de Belo Horizonte. Está aí despontando nas primeiras colocações das prévias das pesquisas que estão sendo feitas. Então, são pessoas que estão dentro de uma vitrine como o Congresso Nacional e que lá estão sendo observadas por uma grande parcela da sociedade brasileira que compreende de política e que, de fato, não vai hesitar em dar o seu voto para uma pessoa que responde às expectativas. Porque essa ideologização, especialmente de direita e de extrema-direita, vai ficar entre eles. Temos ainda um percentual grande, é verdade, no Brasil, de pessoas que defendem essa ideologia de direita e extrema-direita. Mas a gente precisa, de fato, pegar essas pessoas que ainda estão nesse meio, ou como dizer, em cima do muro, para trazer elas para o nosso campo e, a partir daí, a gente fazer um movimento grande e coeso de pessoas que defendem, de fato, a democracia e que trabalham com todas as pautas, que não só essas ideologizadas que povoam o Congresso Nacional. Keila, muito obrigada mesmo pela sua participação. Infelizmente o tempo passa bastante rápido aqui, 45 minutos passa voando, mas acho que tenho certeza, na verdade, sua contribuição foi muito, muito importante. Em nome do Observatório, eu novamente agradeço a sua participação, a sua disponibilidade de tempo em estar aqui com a gente, tá? Por compartilhar todas as suas experiências. Então, muito obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra para você, né, para dar um último encerramento, tá? E só para avisar que a live ela vai ficar salva, ela sempre fica salva, depois a gente manda no YouTube também do Observatório, para, né, que fique lá disponível para quem não pôde assistir agora, assistir depois. Então, muito obrigada mesmo pela participação, muito obrigada para todo mundo que assistiu. Então, passo a palavra para você para os últimos comentários. Eu agradeço mais uma vez ao Observatório, agradeço de fato a participação e a possibilidade de ter feito esse debate e vou me referir a vocês que vão assistir essa live depois nas redes que vão estar dispostas. Qual mundo vocês querem para vocês? Que mundo é que vocês pensam para o futuro? Eu sei que uma parcela grande jovem vai acessar esse canal. Então é preciso que a gente pense isso. Se a gente quer um mundo em que as pessoas tenham liberdade de transitar, de viver e de sobreviver, ou a gente quer um mundo quadrado, fechado, designado para uma parcela pequena da população. Então, se você quer um mundo mais livre, mais igual,
pense de fazer diferente nas próximas eleições. Porque eu já vivi um período ditatorial e eu sei da dificuldade que é. Então, não caiam nessa esparrela. Vamos respeitar todas as liberdades, todas as pessoas nas suas individualidades, porque só dessa forma a gente deixa um Brasil melhor para quem vem depois de nós. E quem está falando aqui para vocês é uma senhora de 58 anos de idade, que almeja ser uma travesti centenária. E eu quero chegar nesse processo lá adiante, vendo e celebrando as liberdades de cada uma das pessoas e dessa juventude, dessa que está aqui agora e da juventude que vai suceder vocês, que aqui estão, e que vai me suceder também. Então, eu quero deixar um Brasil melhor para todo mundo e a gente só vai fazer isso de fato quando a gente resolver sair da nossa zona de conforto e expurgar essa direita e essa extrema-direita para longe e fazer com que as liberdades possam avançar e todas as individualidades possam ser celebradas dentro delas. Eu desejo aí um bom trabalho para todo mundo, que vocês curtam bastante e que assistam essas lives e outras que estão aí no canal, porque isso forma cidadãos e cidadãs. E a gente precisa disso. Pessoas formadas para a gente seguir avançando nesse processo democrático do nosso Brasil. Obrigada, Jack. Te amo. Sheila, muito, muito obrigada, né? Tiveram vários comentários aqui, elogios para você, né? Que você é realmente uma pessoa muito incrível. Muito obrigada mesmo, tá? Um ótimo dia para você, uma ótima semana para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.